Sábado 1º de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado celebramos a memória de São Justino, mártir, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus expulsara do templo os vendedores e cambistas. No dia seguinte, enquanto circulava pelo templo, aproximaram-se dele os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, perguntando-lhe: com que autoridade fazes isto? Jesus viu a intenção capciosa que traziam e fez uma contrapergunta, de cuja resposta dependia a sua. O batismo de João era coisa de Deus ou dos homens? Para não se comprometerem com Jesus, nem com a multidão, responderam: não sabemos. Então também ele guardou a sua resposta. A cena também é referida pelo evangelista Mateus. Este é o primeiro dos 5 relatos de controvérsia narrado pelo evangelista Marcos, correspondentes aos dias que precederam a paixão do Senhor. Vai se acentuando a ruptura entre Jesus e os chefes da religião oficial, que conduzirá ao seu processo condenatório. Cristo amava o diálogo, mas também a sinceridade. E quando o seu interlocutor procedia com fingimento, como é o caso de hoje, não respondia. Também não o fez diante do tribunal de Caifás, nem diante de Herodes, nem diante de Pilatos. Assim defendeu a sua dignidade com o silêncio. Do mesmo modo, procurou uma saída inteligente para a questão do tributo a César, ou para a pergunta dos inquisidores da mulher adúltera. Ao reino de Deus, acede-se somente pelo caminho da verdade e da sinceridade, que conduzem à fé. Por isso, os responsáveis judeus ficaram fora do reino. Em repetidas ocasiões, especialmente na conclusão dos discursos de Jesus, os evangelistas constatam que a multidão gostava dele e ficava espantada com os seus ensinamentos e o modo de os expor, porque falava com autoridade e não como os seus escribas. Ouvistes o que se disse aos antigos, mas eu vos digo. Assim se expressava Cristo no discurso da montanha. Por alguma coisa, ele era a palavra de Deus em voz humana, palavra a que temos de nos remeter sempre. A palavra de Jesus era alegre e libertadora novidade que introduzia na salvação do reino de Deus. Não era assim a palavra dos rabinos e mestres judeus do seu tempo. Esses interrogam Cristo no plano jurídico sobre a origem da sua autoridade. A sua pergunta não significa simplicidade de coração e disposição aberta para crer, mas atitude crítica e fingimento de espírito. Se não queriam ver a evidência das obras, milagres e ensinamento de Jesus, também não admitiriam a sua explicação sobre a origem divina da sua autoridade. Pela estúpida alegação dos interlocutores de Jesus, optamos nós também cada vez que não permitimos a Deus entrar na nossa vida. Nos fazemos surdos à sua voz
ou queremos apresentar nós as perguntas? Não falta hoje em dia quem também questione a autoridade de Cristo, do seu Evangelho e da Igreja, que o transmite e interpreta. Não é que Deus nos peça uma anuência servil, boba e infantil, mas essa anuência deve ser sempre acompanhada de uma abertura humilde à verdade de Deus e ao seu amor salvador, desmontando as nossas falsas certezas e autossuficiência religiosa, aceitando a sua revelação e a sua palavra, assumindo a necessidade de nos convertermos, amando os irmãos, especialmente os últimos, como fez Cristo, e definitivamente acreditando nele e em Deus Pai. Por fim, rezemos. Senhor, tu disseste, a verdade vos tornará livres. Tu ensinas os teus caminhos aos humildes e simples, porque queres reinar em corações nobres e generosos. Nós, porém, julgamo-nos autossuficientes. Pensamos ter a verdade. Assim bloqueamos as tuas perguntas. Pior ainda, passamos o tempo interrogando Deus como se fôssemos o eixo de rotação do mundo. E quando tu nos colocas a pergunta radical da fé, inibimos-nos por covardia e por egoísmo. Contudo, precisamos de ti, Senhor. Vem em nossa ajuda em cada opção, grande ou pequena, para que sejamos dóceis e fiéis à tua palavra. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.